Bom, vamos fazer agora o cadastro da conta contábil utilizando o VBA. Primeiro, vamos cadastrar aqui. Nós vamos começar pela máscara. Então, eu vou cadastrar uma conta aqui, por exemplo, de ativo não circulante. Eu vou usar o máscara 13. Então eu vou colocar aqui um preenchimento automático da classificação. Então eu coloco aqui igual máscara e eu vou completar com zeros. Então a nossa máscara do plano de contas, ela tem 8 dígitos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dígitos. Então depois a gente vai entender melhor por quê. Então, quando eu digitar aqui, ele já vai autocompletar lá em cima, o 13. Agora eu preciso que ele mostre aqui qual vai ser o grau dessa conta. Então, para isso aqui nós vamos usar o VBA. Então, depois de atualizar aqui a máscara, vamos em evento, após atualizar, código, construtor de código. Eu quero que ele diga lá no grau, qual é o grau dessa conta que eu estou digitando. Então, se eu digitei 13, o grau é 2. Se eu digitar 1, 3, 1, grau 3 e assim por diante. Então, o que eu preciso? Eu preciso contar quantos dígitos tem naquele número, naquela máscara que eu digitei. Então, eu vou colocar aqui total. Total é o que? Contagem. Contagem, como que nós fazemos no VBA? É o código len. Len. O que? A máscara. Então ele vai contar quantos dígitos tem na máscara. E depois ele vai lá em grau e vai colocar o total. Simples assim. Fecho aqui. Fecho. Posso salvar. E eu vou abrir aqui o meu formulário. Então, quando eu digitar 13, ele vai completar lá a classificação 1300 no grau. Ele colocou 1, do grau 2, porque 13. Se eu colocasse 131, o grau 3. 311, grau 4. E agora, o 3, 1, a conta aqui já seria uma conta analítica, ele vai contar 8, mas na verdade essa conta vai ser uma conta de grau 5. Então como que nós fazemos para corrigir? E ele não apareceu o número 8 e sim o grau 5. Então lá em evento, depois de atualizar a máscara, vamos colocar aqui. Antes de preencher o campo grau, nós vamos fazer uma condicional. Se o total for menor que 6, então o grau vai ser igual ao total. Else, ou se não for menor que 6, for igual a 6 ou maior, o grau sempre vai ser 5. Então, o grau igual a 5, end if. Então, a gente já resolve aquele problema dele aparecer grau 6, 7, 8, que não existe. Nosso plano de contas vai até o grau 5. Contas cadastrar. Então, máscara 13, ele coloca 2, grau 2. 1311, grau 4. Agora a conta analítica 13101, grau 5. Então, quantos eu colocar aqui, ele vai 5, porque ele limitou ali. Agora aqui para nós
melhorarmos um pouco aqui, vamos mudar de posição a posição do campo. Então a máscara, como vai ser o primeiro, eu vou colocar lá em cima e vou deixar os outros aqui. Então vou fechar aqui o formulário, salvar, abrir novamente. Então a máscara 13 já preenche o grau, preenche também a classificação. E a natureza, como que nós vamos descobrir a natureza? Como é uma conta de grau 2, ele tem que pegar lá na tabela a conta de grau 1, referente aqui ao primeiro dígito, e descobrir se ela é uma conta de grau de natureza devedora ou credora. Então, para isso, nós vamos lá no código. Então, perceba que a gente vai fazendo por etapa. Propriedade. Aqui em máscara, após atualização. Então, vamos fazer uma outra verificação. Então, eu quero saber a natureza, eu vou criar uma variável chamada natureza. Eu vou colocar ela simplificada aqui, NTZ. NTZ é uma variável que eu criei aqui. É igual ao quê? É igual ao primeiro dígito da máscara. Então, eu poderia colocar um 13, 1311. Então, eu quero só o primeiro dígito, à esquerda. Então, é o left. Esquerda é left. Left, o quê? O máscara, vírgula. Aí ele diz ali, pede ali qual é a extensão, né, como número, as long. Então, 1. Eu só quero o número da esquerda para a direita, o primeiro dígito. Então, agora eu busco lá na minha tabela de plano de contas qual é a natureza que a máscara é o número 1. Ou o número 2, dependendo do que eu digito ali. Então, eu vou fazer uma pesquisa. Então, eu vou criar uma variável dizendo assim, mais uma variável, vou colocar aqui, natureza igual. Para pesquisa, vou usar o delookup. Então, eu vou querer a natureza da tabela contas, onde a máscara é igual o NTZ. E comercial, tenho que colocar aspas simples entre aspas duplas. E então, agora que eu vou encontrar a natureza, eu vou preencher o campo natureza igual natureza, que é a variável de cima onde foi feita a pesquisa. Vou fechar aqui, vou salvar e vamos testar. Então a máscara é 13. Máscara 13. Vamos ver aqui. Construtor de código aqui da máscara. Máscara. Construtor de código após atualização. Criei aqui eu vou mudar o nome dessa variável NAT, máscara igual NTZ e a natureza igual NAT. Então, máscara depois de atualizar. Vamos ver. Contas cadastrar. Máscara 13. Isso. Então agora
ele buscou aqui, preencheu a classificação, buscou o grau, é 2, preencheu o grau, melhor, e buscou a natureza, é devedora. Se eu fosse colocar aqui, cadastrar uma conta de passivo, 22. Então ele é de grau 2, natureza credora, 2, 3, 1, e assim por diante. Por quê? Como que ele encontrou essa informação? Aqui na tabela de contas. Aqui na tabela de contas, quando eu digitei lá máscara 1, ele pegou aqui o primeiro dígito, encontrou aqui na tabela, procurou qual o campo, o registro, que tem o número 1. Então só essa aqui tem o número 1. Por mais que eu digite lá 1111, ele vai procurar o número 1. E qual que é a natureza? Ele pesquisou aqui, a natureza devedora. E do 2 a mesma coisa. Então aqui a gente já está quase terminando o nosso formulário. Então vou cadastrar uma conta de passivo não circulante, 13. E o código reduzido não tem, porque é uma conta sintética. E a descrição da conta seria aqui ativo não circulante. E aí estaria pronto aqui o nosso cadastro de contas. Então, quando nós digitarmos em gravar, a gente vai gravar lá na nossa tabela. Então primeiro vamos arrumar aqui um pouco o nosso formulário. Então vou arrumar aqui o design do formulário. Vou mudar essa cor aqui de cima. Vou diminuir o tamanho aqui dos campos. Deixar um tamanho menor. Organizar aqui os botões. Botão direito, alinhar. Aqui não vai aparecer. Botão direito, alinhar à direita. Classificação, código reduzido, descrição, que seria o nome, o grau dessa conta e a natureza. Aqui eu vou colocar em Arial, com uma cor aqui mais escura, para destacar um pouco. E aqui vou diminuir também. E vou mudar aqui também o formato. Vou lá em cima mudar o formato desses campos como transparente. Preenchimento transparente ali embaixo. Aqui também transparente. Então vamos ver se aparece aqui no vídeo. Formato, contorno mais para baixo. Formato, preenchimento, aqui embaixo transparente. Formato. Então tanto o contorno como o preenchimento eu deixei como transparente. E aí ele fica ali com uma aparência melhor no formulário. Aqui na natureza precisa aumentar um pouco. A classificação também. Depois eu vou deixar invisível. Aí vou apagar aqui o ID, não vai precisar ID, porque o ID ele vai gravar automaticamente, é um número automático de numeração contínua, de modo que ele não se repete. Então, na descrição, vou mudar aqui também as letras, colocar ele alinhado à direita. Máscara
e classificação. Então eu vou apagar aqui o título da classificação, vou deixar aqui na frente porque esse aqui não vai ser mexido. Código reduzido, vamos digitar, caso seja de grau 5. A descrição vai ser o nome. E aqui ele vai dizer o grau da conta e a natureza. Eu vou alinhar aqui esses campos, alinhar superior. Aqui onde vai ser digitado eu vou deixar embaixo o relevo, na máscara e no reduzido e na descrição, baixo o relevo, escurecer um pouco a cor de fundo aqui para ele dar um destaque. Então fechar, já ficou um pouco diferente. Agora eu vou configurar aqui para que o cursor ele vá primeiro aqui na máscara. Então em outra, na folha de propriedades, o índice de tabulação dele é o 0. Índice 0, o reduzido é o índice 2 e a descrição é o índice 3. Então quando eu abrir agora o formulário, ele já inicia ali na máscara. Então se eu digitar aqui 13, tab, ele já puxou aqui, a conta vai ser de grau 2 e a natureza devedora. Agora eu vou deixar aqui o reduzido como, vou deixar desabilitado esse campo aqui. Então lá na folha de propriedades, dados, bloqueado sim, ou melhor, habilitado não. Por quê? Ele só vai habilitar caso a conta aqui de grau, a máscara, o grau seja 5. Porque se o grau for menor, ele não tem código reduzido. Então, aqui no evento, volto lá para o evento após atualizar do campo máscara, coloco aqui mais um comando. Se, então, if o grau total, o total que é aquela variável que contou o número de letras, total for igual ou maior igual a 5, então o reduzido ponto enable igual a true. Se não, o reduzido ponto enable de habilitado é igual a false. E termina aqui a condicional. Então o que vai acontecer aqui? Vou fechar aqui, vou salvar. Estou digitando e vou cadastrar o ativo não circulante. O ativo não circulante. Então ele continua desabilitado ali o reduzido. Agora eu vou cadastrar uma conta analítica do não circulante. Aí ele habilitou o reduzido. Eu posso digitar aqui então o código reduzido dessa conta. Agora eu vou fazer com que, se for conta analítica, ele receba o foco. Então, vou lá no evento, após atualizar. Então, vai ser enable true e o reduzido ponto set focus, vai receber o foco. Aqui, agora eu vou mexer aqui também na máscara, vou deixar como bloqueado, para que não se digite nada ali. Parada de tabulação, não, para que ele não receba a tabulação. E eu vou mexer lá em cima no formato dele, então vou deixar também transparente o contorno e transparente a preenchimento, tudo transparente. Vou colocar aqui uma cor mais escura.
aqui no grau e no natureza também. Para eu selecionar dois campos, eu seleciono um campo, aperto o Shift e clico no outro. Seleciono os dois ao mesmo tempo. Então, formato, preenchimento transparente, contorno transparente. Agora vou fechar, salvar. Então ele já está no primeiro campo que eu quero, que é a máscara. Então vou digitar uma conta e vou cadastrar o passivo não circulante. 13, Enter. E posso digitar aqui então o nome da conta. Agora, para gravar essa conta lá no plano de contas, nós vamos agora criar aqui um comando para ele gravar lá na nossa tabela. Então eu venho aqui, vou abrir aqui contas, vou para o modo design e vou incluir um código aqui no botão gravar. Então, construir evento. Quero um construtor de códigos para ele ir para o VBA. Então aqui no comando 15, o que nós vamos fazer no comando 15? Aquele mesmo procedimento para gravar dados na tabela que nós usamos na tabela lançamentos. Então primeiro eu preciso abrir a tabela lançamentos. Então vou reservar aqui uma variável, que pode ser qualquer nome, vou usar rs, asdal.recordset, tabela. Vou setar o rs igual ao banco de dados corrente, que é o corrente.db, .open recordset. Qual recordset? Qual tabela? Contas. Então eu abri minha tabela contas. Para não esquecer ela aberta, eu já fecho ela aqui, rs.close. Agora eu abro lá em cima a tabela contas para eu poder visualizar os nomes das tabelas. Vou ocultar aqui o painel de navegação. Então eu tenho ali os campos, eu consigo visualizar aqui os campos que eu vou utilizar. Classificação, deixa eu deixar todos aparecendo ali todo o nome para não errar nenhuma letra. Então agora volto aqui para o VBA e vou cadastrar as contas. Então eu abri aqui a minha tabela e agora eu vou preencher os campos. Para preencher um novo campo eu vou fazer uma adição, rs, que é a tabela, .add new. Então eu estou digitando novas informações nessa tabela. rs, ponto de exclamação, o nome do campo, que é a máscara. Então vou fazer aqui por ordem que nós estamos vendo ali na tabela. Então primeiro a classificação. A classificação, ela é o que? O me.classificação, que é o que está lá no formulário. Porém, quando nós digitamos, ele está acrescentando 8 dígitos. Então eu só posso pegar os 8 primeiros dígitos. Então aqui eu coloco left, que é esquerda para direita, classificação, vírgula, 8 dígitos. Eu quero os primeiros 8 dígitos. Agora, reduzido é igual ME reduzido. Se tiver vazio, vai preencher em branco, não tem problema. A descrição é igual ME descrição. Por isso que é importante nós utilizarmos o assistente de criação de formulário, porque os campos já ficam com os nomes. O campo do formulário já fica igual ao nome do campo que está na tabela mesmo. Então já facilita aqui a digitação. RS, o grau é igual ao que está no formulário, campo grau. A natureza, RS, natureza é igual ao formulário natureza. E
para finalizar, a máscara é igual formulário máscara. E agora nós precisamos atualizar a tabela, dar um update, rs.update. E aqui nós já fechamos com rs close. E vamos acrescentar aqui uma mensagem, msg box, uma caixa de mensagem dizendo conta cadastrada com sucesso. Conta cadastrada com sucesso. Aqui. Podemos fechar aqui o VBA, fechar a tabela, fecho o formulário e agora vou fazer um lançamento aqui. Um lançamento não, cadastrar uma conta. Então o 13 vai ser ativo não circulante. Antes, deixa eu arrumar aqui o tamanho da descrição para que ele fique melhor. Fechar aqui. 13. Vai ser o ativo não circulante. Não circulante. Então aqui na nossa conta, tabela contas, ele não tem essa ativo não circulante. Só para ver aqui como vai funcionar. Ele vai ser de natureza 2, o grau 2 e natureza devedora. Gravar, conta cadastrada com sucesso. Ok. Se eu abrir aqui a tabela, ele está aqui embaixo. Ó, 13, ativo não circulante. O que mais que faltou aqui para o nosso formulário? Ele limpar o formulário depois de cadastrar. Então, modo design, vou lá no VBA. Depois de preencher lá a tabela, então os campos classificação é igual a colocar entre aspas vazias. Classificação reduzido, descrição, grau, natureza e máscara. Eles vão ficar vazios depois de terminar a digitação. Sair, contas. Então abrir meu formulário contas, vou cadastrar agora passivo não circulante 22, grau 2, natureza credora, passivo não circulante. Passivo não circulante, gravar. Então ele deu um erro aqui. Vamos depurar para perceber qual que é o erro. Então a classificação ele não funcionou por quê? Porque eu já tenho um código aqui dentro da classificação. Então eu não posso mexer nele. Então automaticamente ele vai ficar 00 quando eu deixar a máscara vazio. Então eu só apaguei aqui, clico lá em stop e já resolvo o problema. Então eu vou fechar aqui, salvar. Foi salvo ali já aquela informação, aquela conta, só deu problema na classificação, mas já foi salvo. 22. Vou cadastrar aqui agora uma conta de banco aqui no caixa. Então o banco vai ser conta 11.11.3, que será grau 4, contas bancárias de grau 4.
gravar, conta cadastrada com sucesso. Agora a conta bancária, agora já pediu um código reduzido porque é uma conta analítica de grau 5. Vou colocar aqui 175, banco, conta corrente, etc. Conta corrente, número tal. Gravar, conta cadastrada com sucesso. Então lá no meu plano de contas eu já tenho aí, ó, conta bancária 175. Aqui ele está em ordem, não está por ordem, mas não tem problema. E a conta de grau 4 do banco também já foi cadastrada. Aí o botão cancelar, quando nós clicarmos no botão cancelar, ele só vai limpar ali os campos. Então vem construído evento, construtor de código, só copio aqui o que eu tinha digitado aqui no botão gravar, que é só limpar os campos. Então dou aqui um copiar e lá no comando 16, que é o botão gravar, colar. Eu digitando aqui 24 patrimônio líquido. Se eu clicar em gravar, ele vai gravar esse patrimônio líquido lá no plano de contas. Se eu clicar em cancelar, ele vai limpar ali os dados. Eu posso colocar uma mensagem MSG Box e dizer ali cadastro cancelado, alguma coisa do tipo. Agora nós vamos colocar aqui o nosso plano de contas, porque é interessante nós termos o nosso plano de contas aparecendo aqui, já a lista do plano de contas. Então isso a gente vai fazer de que maneira? Vamos colocar aqui uma lista, uma caixa de listagem. No modo design eu vou deixar aqui mais alto ali o título. Vou colocar mais para baixo aqui, aumentar a altura. E vou acrescentar aqui uma caixa de listagem. Então, caixa de listagem. Posso cancelar aqui, que eu vou digitar, vou fazer a busca via código. Deleto. E no evento abrir do formulário, carregar do formulário. No evento, ao carregar, código. O que eu quero que apareça na minha lista ali? Eu quero que apareça as contas. Então, me.lista17.raw aqui em cima. me. Então, estou aqui no form load. Então, vou fazer novamente aqui que não apareceu. Ponto. Lista 17.raw source é igual select. Instrução SQL. Select o que? Eu quero que apareça a máscara. Então eu vou colocar o nome dos campos aqui, ao invés do asterisco. Máscara, que aí ele fica na ordem que eu quero. Primeiro a máscara, depois o código reduzido. Então reduzido. Quero a descrição. E também o grau dessa conta. Aí from, a origem, tabela contas. Mas eu quero aqui que ele apareça em ordem. Diferente do que está aparecendo ali na tabela, onde ele aparece conta do ativo lá embaixo, depois do passivo, eu quero que ele apareça em ordem. Então eu vou colocar em ordem a máscara, melhor, a classificação. Por isso que a classificação ela fica preenchida com zeros. Porque se fosse a máscara ele não ia ficar em ordem aqui. Que ia ter 11, 12. Aí depois quando eu tivesse 211 ia ficar bagunçado. Então a gente coloca em ordem aqui a classificação.
order by, order by vai na frente, na verdade. Order by classificação. Certo. Vou fechar, salvar e vou abrir. Então ele aparece aqui já a máscara. Preciso configurar agora a caixa de listagem para que ele tenha 3 colunas. Então, modo de exibição de layout, botão direito, a caixa de listagem, propriedades, formato, número de colunas 3. Então, eu já vou visualizando ali. A largura da primeira eu vou colocar 2, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 1. Então o reduzido ali ele pode ser menor, vou deixar com 1.4 reduzido e já foi suficiente ali. Então aqui já ficou o nosso formulário e aparece ali o plano de contas na caixa de listagem. A gente pode deixar aqui um pouco maior o InDesign e deixa a caixa de listagem maior. Fechar. E tá aí a nossa plano de contas. Se eu gravar aqui uma conta nova, então uma conta de banco 183 banco 2, ele vai salvar, mas não vai aparecer ali no plano de contas já. Conta cadastrada. Por quê? Porque eu preciso atualizar essa lista. Então, para atualizar a lista, eu posso incluir aqui no botão gravar, lá no evento, depois que ele der a mensagem de conta gravada com sucesso, para ele recalcular a lista 17.require, reconsultar. Então, vamos fazer o teste. Então aqui eu vou máscara, banco 3 tab 197 banco 3 e grau 5, natureza devedora, gravar, conta cadastrada com sucesso, e atualizou ali, já aparece na nossa lista, e assim por diante. O que vai faltar aqui agora é nós verificarmos se já existe, quando for digitado aqui, por exemplo, se já existe, então não poderia lançar, ele vai permitir eu lançar aqui e repetir a classificação, mas eu tenho que bloquear, e o código reduzido também. Então se a conta já existir, nós vamos bloquear. Então isso aí a gente aprende na próxima aula.